Muito boa noite a todos e a todas. É com imensa alegria que damos início a mais uma live. Essa live é de número 164, do Livro dos Espíritos. E a pergunta em que nós nos encontramos nela é a pergunta 870. Hoje é dia 5 de março de 2026. Nossas lives é todas as quinta-feiras, às 19 horas. E 20 horas, horário de Brasília. Nós estamos na parte terceira do Livro dos Espíritos, que vai da 825 até 872. O capítulo é o capítulo 10, item 8º, né? Conhecimento do futuro. Como é de praxe, né, a gente fazer uma prece, pedindo a Deus, a Jesus, que nos abra a mente para o discernimento, a compreensão. Então, nós, neste momento, dizemos assim: boníssimo Deus, muitíssimo obrigado pelo dia maravilhoso que tivemos hoje. E mesmo que alguma coisa que não for tão agradável tenha acontecido, mas lá no fundo, lá na frente, nós vamos observar que elas nos ajudaram de alguma certa forma. Então, nós agradecemos muito no dia de hoje. Da mesma maneira que a gente pede que os bons espíritos, principalmente aqueles que ditaram o Livro dos Espíritos e deram as respostas, possam estar aqui, algum deles presente ou alguns enviados, para abrir a nossa mente, o nosso coração, tornando a leitura do Livro dos Espíritos muito mais fácil de entender, de compreender, e a gente saber o quanto que ela é importante em nossas vidas, principalmente a nossa vida espírita. Que Jesus nos abençoe o nosso irmão, o meu mano Dilon, que ele tenha todo o discernimento necessário para fazermos um ótimo e excelente estudo na noite de hoje. Muita paz, que Jesus nos abençoe. E o João está aí. O corpo, alma e Boa noite. Boa noite, irmão Damolim. Corpo e alma, né? Espírito é depois. Boa noite. Boa noite. Estou aqui, esta alma. Alma. Chegou o seu Maurício Carneiro também. Opa, seu Maurício, viva! Seu Maurício, o senhor não sabe a falta que o senhor estava fazendo aqui para nós. Né, Dilon? Certo, seja bem-vindo, bem-vindos todos. O senhor e o João fazem falta. Ele ainda está ajustando lá. Agora ele É com o microfone. outro mesmo, porque sem o Dilon nós não fazemos um estudo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Vamos ao nosso estudo, o Livro dos Espíritos, Conhecimento do Futuro. Intrigante isso aí, né? Conhecer o futuro. Conhecer o futuro que vai acontecer. Muito bem, nós estamos na pergunta aqui 870. A live hoje é 164, 164. Nós estamos estudando o capítulo 10 da Lei de Liberdade, das Leis Morais. Então, esse é o último item, né, de estudo. Depois já vem o 872, que é a última questão, que é o resumo teórico da motivação das ações humanas. Ele é um resumo de tudo que foi visto na Lei da Liberdade. E na semana passada nós vimos a 869.
Essa questão aí, ó. Com que objetivo o futuro é escondido do homem? Qual que é o objetivo de ocultar o futuro do homem? Aí é a resposta do Espírito. Se o homem conhecesse o futuro, ele descuidaria do presente e não atuaria com a mesma liberdade, porque seria dominado pela ideia de que, se uma coisa deve acontecer, é inútil se ocupar com ela, ou então procuraria entravá-la. Se aquilo que está previsto me interessa, é bom, né? Não deixa acontecer, não preciso me esforçar, não, que vai acontecer. Se é contrário àquilo que eu entendo como bom para mim, eu vou procurar atrapalhar. Deus não quis que fosse assim, a fim de que cada um contribua para a realização das coisas, até mesmo daquelas a que desejaria opor-se. Assim, normalmente, você mesmo prepara, sem saber disso, os acontecimentos que virão no curso da tua vida. Essa foi a questão que nós analisamos na semana passada. Alguém tem alguma questão para colocar ou fazer algum comentário antes da gente ir para o dia? Aí está bem explicado, né, Diogo? Porque já pensou a pessoa, chegar um espírito, alguém, né? Dizer assim para mim, você vai morrer a semana que vem, na terça-feira, viu? Nossa, acabava a graça. E a gente é assim mesmo, né? Não está preparado para isso aí. E outra coisa que eu percebo também disso aqui é que o futuro ele não está determinado, porque a gente, com a nossa vida aqui na Terra, que nós vamos construindo esse futuro, mesmo o nosso futuro aqui dentro dessa encarnação mesmo, como o nosso futuro depois, né, do mundo espiritual, por exemplo. Então, não poderíamos dizer que tem um futuro definido para nós, porque a gente vai construindo esse futuro, né? Nós somos seres em construção e nós estamos construindo ele, né? Então, o futuro não pode não estar determinado. Então, a gente não sabe realmente, porque ele não está determinado, que nós ainda vamos construir ele. É isso? É isso mesmo. Vamos para O frente? Maurício tem toda a razão. Vamos para frente, então? 870. Quem começa? Em ordem alfabética? Ordem alfabética? Pode ser. Se é ordem alfabética, o que eu posso fazer, né? Então, o senhor João Dom Molink lá na frente. J-L-O. É. Deixa eu aumentar um pouco aqui o meu zoom. Já que é útil que o futuro fique oculto, porque às vezes Deus permite a sua revelação. Então, na pergunta anterior, falou que o futuro tem que ficar oculto. E aqui perguntou por que o futuro tem que ser conhecido às vezes, né? Ou pode ser. Deus permite. Deus permite essa revelação quando esse conhecimento prévio deva facilitar a realização de uma coisa, ao invés de entravá-la, levando o homem a agir de modo diferente de como ele faria sem essa revelação. Também, em muitos casos, isso é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos mais ou menos bons. Por exemplo, se a pessoa receberá uma herança com a qual não contava, ela poderá ser levada pelo sentimento de cobiça, pela euforia de aumentar seus gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez a morte daquele que deva lhe passar sua fortuna. Ou então, essa perspectiva despertará nessa pessoa bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a previsão não se cumprir, aí será outra prova. A prova de como ela suportará
a decepção. Mas nem por isso a pessoa terá menos mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença naquele acontecimento fez nela nascer. Então, né, esse conhecimento do futuro que é permitido, explicando aí que é para muitas vezes para servir como um incentivo a mais, né, como uma motivação a mais para que a pessoa faça bem o caminho da conquista de alguma coisa positiva, de alguma coisa boa. Mas também pode ser que a pessoa tenha uma revelação de que algo vai acontecer, tá tudo certo, e essa coisa pode ser até boa, mas chegando na hora não acontece. É o caso então que se torna uma prova a frustração, né? A capacidade da pessoa suportar frustrações, a capacidade da pessoa reagir resignadamente às contrariedades, aquilo que ela não esperava. Então, deu o exemplo aí da alguém que pode estar previsto e está anunciado que ela vai ganhar uma fortuna. Ela pode reagir diante desse futuro positivamente ou negativamente. Negativamente, inclusive, desejando, ou quem sabe até fazendo alguma coisa para que essa pessoa que vai deixar a fortuna deixe mais logo, né? E aí é um problema muito sério. Ou a pessoa pode começar a alimentar pensamentos positivos, ver dos gozos que ela vai ter, dessa riqueza material, pensamentos generosos, pensamentos de crescimento, não só dela, e de outras pessoas que venham a poder compartilhar de alguma forma, ou se beneficiar de alguma forma dessa riqueza. Mais ou menos por aí. Mais alguém? Então, é muito raro você saber o futuro, né? Muito raro. Até esses camaradas aí, que é metido adivinhos, não acerta nada, né? E a gente sabe que pode acontecer, sim, alguma premonição. Eu mesmo, a minha companheira, a Zia, ela tinha essa premonição e era certeza. Mas sempre era para ajudar alguém. Tem um cunhado também que ia cair um avião, no outro dia ele amanhecia tudo assustado. Falou, olha, vai cair um avião assim, assim caía mesmo. Então tem coisa que às vezes acontece, mas chegar um espírito e falar para você vai morrer amanhã, e é isso aí. Isso aí que a gente quer dizer que não tem cabimento, né? Ou eu mesmo saber disso aí. Não, eu já vim sabendo o dia que eu vou morrer, todos nós, né? Uma coisa que você já vem sabendo que você vai morrer tal dia, tal hora, tal mês, tal ano. Tá louco. A gente não está preparado para isso. É importante que falou aí da consequência dos sentimentos que alimentamos. Sem a gente conhecer o futuro, a gente... Mérito ou demérito dos pensamentos, bons ou maus. Sem a gente conhecer o futuro, a gente já imagina certas coisas e cria preocupações, ansiedades, estresse, e faz coisas. Imagina se conhecesse, né? Tivesse certeza que ia acontecer, como é que seria a vida? Né? Como é que a gente ia se comportar? Tinha muitos que se iam se suicidar.
Isso é muito difícil. Muitos que Nós iam não acabar temos com a o vida. equilíbrio necessário para isso, não. E para alguns é bom, né? Dependendo, por isso que fala aí, que dependendo do caso, né? Vai ser permitido para o bem, né? Para que aquela pessoa faça o bem. Por exemplo, nós temos casos de pessoas que, quando pegam uma doença incurável, por exemplo, que aí o médico fala: olha, você vai ter no máximo 1 ano de vida ainda só. Então o médico já fala. Então, nesse caso, é como se ele ficasse sabendo um pouco bem do futuro dele, né? Apesar de tudo, ele ficou sabendo ali que daqui a 1 ano, no máximo, ele desencarna. Então, para alguns, ele muda a vida. A gente vê muitas pessoas que, quando fica sabendo que vai morrer daqui a 1 ano, por exemplo, ele passa a tentar ser melhor, ele passa a corrigir seus defeitos mais. Agora tem aquele que vai cair no desânimo, né? Daquele que já cai no desânimo. Não, eu não tenho mais futuro mesmo, aí ele vive numa depressão. Aí complica mais também. Então, por isso que cada caso é um caso, e algumas permissões que vêm vai ser para melhor, né? Para que a gente faça o bem para nós. É isso, só. Tudo bem. Vamos para 871, então, né? 871, ela é um pouco maior, mais longa. Aí está ela. É na ordem alfabética? Foi o que eu Não sou eu. Depois do J, né, Maurício agora. Já que Deus sabe tudo, ele também sabe se o homem vai ou não sucumbir em uma determinada prova. Assim sendo, qual é a necessidade dessa provação, haja vista que ela não pode acrescentar nada ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Resposta: da mesma forma, caberia perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e acabado. Porque o homem tem que passar pela infância antes de chegar à condição de adulto. A prova não tem por finalidade esclarecer Deus sobre o método do homem, pois Deus sabe perfeitamente o que ele vale. A finalidade é dar ao homem toda a responsabilidade da sua ação, uma vez que ele está livre para realizá-la ou não. Como o homem tem a escolha do bem e do mal, a aprovação tem por efeito colocá-lo. Deixa eu meu. Foi eu que. Fugiu aqui do. A finalidade é dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que ele está livre para realizá-la ou não. Como o homem tem a escolha do bem e do mal, a aprovação tem por efeito colocá-lo em luta contra as tentações do mal e lhe conferir todo o mérito da resistência. Ora, embora Deus saiba muito bem, de antemão, se o homem triunfará ou não, ele não pode, em sua justiça, nem o punir e nem o recompensar por um ato que ainda não tenha se concretizado. Uma questão assim, bem interessante, né? Bem interessante mesmo. Porque a gente discute muito a questão de Deus estar punindo a gente. Pune porque a gente errou. Mas se Deus sabe que a gente vai errar, como vai punir o filho pelo erro que Deus já sabe que ele vai cometer? Deus já sabe a capacidade desse filho, ele já sabe muito bem a capacidade e que ele vai sucumbir. Então, como que ele vai reprovar a ação? É aqui
é interessante que a resposta mostra que a questão não é provar para Deus. Então, nosso objetivo é de nós trabalharmos nossas provações, as nossas missões, é para o nosso crescimento espiritual. Porque ali fica parecendo, já que Deus sabe tudo, ele também sabe se o homem vai ou não sucumbir, né, em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa provação, haja visto que ela não pode acrescentar nada ao que Deus já sabe a respeito desse homem. Então, fica parecendo, pela pergunta, que a gente sofre, a gente passa pelas provações, pela experiência, para provar a Deus. E aí ele mostra que não é isso, que nós não temos que provar a Deus se nós acertamos ou erramos, tá, não. É tudo para o nosso crescimento. Então, cada experiência nossa é crescimento. Então, se eu pego uma provação e eu venho a sucumbir dela, eu não passei na prova ainda, por enquanto, mas adquiri experiência. Numa outra experiência, eu vou tentar de novo, talvez o mesmo trabalho, e eu já possa conseguir vencer, porque eu já adquiri experiência já de uma queda. O mesmo caso quando a gente passa no local escorregadio e a gente pega e escorrega e cai. Mas na próxima vez a gente vai passando o mesmo caminho, a gente já não cai, porque a gente já pegou a experiência do passado. Olha lá, antes eu escorreguei aqui e caí. Agora eu já vou andar com mais cuidado, não vou pisar nesse lugarzinho, pisar num lugar mais tranquilo e com calma para não cair. Então, o mesmo caso que os nossos deslizes, eles têm importância muito grande para o nosso crescimento espiritual. Então, lembrando a questão que Deus pune, né? Então, na verdade, Deus não pune. Deus não está para ser o juiz punidor dos nossos erros. Ele sabe de muito da nossa capacidade. Ele sabe que nós estamos errando, que nós estamos caminhando no crescimento. E ele valoriza o nosso esforço e mesmo as nossas quedas para a nossa melhoria futura. Então, a pergunta, ela já, de antemão, ela já causa certos questionamentos, né? Deus sabe tudo, tá? Ele sabe o que vai acontecer. Se sabe o que vai acontecer, então ele já... tudo que vai acontecer na minha vida, se eu vou falhar, se eu vou acertar, já está pré-determinado. Se ele sabe, e aí? Tudo já está previsto, né? Mas aí ele faz a pergunta, se ele sabe tudo, por que ele faz então passar pela prova, né? Sabe se você sabe que você é um professor, sabe que seu aluno vai reprovar, para que fazer prova para ele? Sabe que ele vai passar porque é a prova. É meio esquisito, né? A prova que vai moldar ele, né? Quando fala prova, a do aluno é pegar uma folha e responder as questões. Mas a nossa prova, essa que se refere aí, ela é dura, porque consiste muitas vezes numa enfermidade, num desencarne de alguém muito, muito querido que você ama, de outra situação que você vive na Terra. Então, essa prova, ela é uma prova que tem que passar, porque todas as provas, geralmente, é consequência de uma existência anterior que a gente teve. Então, é diferente. Aí ele leva a outras questões, né, que nós já estudamos, a 119, a 379. Eu queria até dar um exemplo, aqui para reforçar isso. Se você tem um aluno, se tem uma criança, um aluno que está lá na quarta série, no quarto ano, né? Aí a gente sabe que ele não vai passar.
seria importante não matricular no quarto ano, deixar ele ficar parado? Não, né? Porque quando ela fala de prova aqui, a prova não é só um teste, a prova é toda uma experiência de uma encarnação, né? Então, se a gente sabe que ele não vai passar não vai passar, então a gente deixa ele sem estudar? Não, né? Então, o mesmo caso acontece, que uma aprovação nossa é uma aprovação de experiência, né? Então, mesmo sabendo que a gente não vai passar, é importante que participe dali para aprendizagem, né? Que a prova, ele não tem objetivo, a prova, até o Orlando falou aí, a prova no sentido nosso aqui que nós passamos pela Terra, não é igual fazer apenas um teste lá na escola, mas é toda uma experiência, uma longa experiência. Então, mesmo sabendo que não vai passar, é importante que faça para adquirir aprendizagem. Então, mesmo o aluno que fez o quarto ano, sabendo que o pai sabia que aquilo não ia passar, mas matriculou ele no quarto ano, porque ele durante o ano ele vai ter muita aprendizagem. Porque se ele ficar sem estudar, ia adiantar, ele ia perder um tempão sem aprender, né? Perderia um grande conhecimento. Sem dizer, seu Maurício, que, por exemplo, o senhor é professor, né? Sim. Aí tem um aluno lá que o senhor deu para ele 10 questões para ele responder. 5 ele errou. Aí o senhor vai voltar a fazer ele estudar aquelas 5 questões para poder ele melhorar. Você está fraco nessas questões aqui, ó. Não soube responder. Né? Isso. Então, geralmente, a prova é para isso aí. Assim acontece entre os homens. Por mais capaz que seja um estudante, qualquer certeza que se tenha de vê-lo triunfar não confere a ele nenhuma graduação sem exame, ou seja, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado senão por um ato consumado, e não pela previsão que ele possa ou deva consumar esse ato. Quanto mais refletimos sobre as consequências que resultariam para a pessoa, o conhecimento do futuro, mais nós vemos o quanto a providência foi sábia em escondê-la do homem. A certeza de um acontecimento feliz o mergulharia na inércia, e a certeza de um acontecimento infeliz no desencorajamento. Nos dois casos, suas forças seriam paralisadas. Por isso, o futuro é apenas revelado ao homem como um objetivo que ele deve atingir por esforços próprios, mas sem conhecer o processo pelo qual deva passar para atingi-lo. Conhecimento de todos os incidentes do trajeto diminuiria sua iniciativa e o seu livre-arbítrio. Ele se deixaria levar pela ladeira fatal dos eventos sem exercer sua capacidade. Quando o sucesso de uma coisa é garantido, ninguém se preocupa mais com ela. Interessante, né? Que mostra que quando a gente já sabe o que vai acontecer, isso, se você tem a certeza que vai triunfar, a gente pode ficar na inércia, né? Eu já sei que eu vou ganhar, que eu vou vencer mesmo, né? Para que eu me preocupar, né? E também se vai perder, né? Ele também pode desencorajar. Já que eu vou perder mesmo, para que também me preocupar, né? Já sei que a derrota é certa, para que eu vou tentar? Igual pessoas, por exemplo, que faz um concurso sabendo, eu não tenho condição de passar. Eu não tenho. Aí, com isso, o que acontece com ele? Ele não estuda. Eu não tenho condição de passar, para que eu vou estudar? E se ele tem a certeza que vai passar também, já tem uma vaga garantida lá, também não vai ter necessidade de estudar, né? Porque já sabe que vai passar mesmo também, então as duas coisas não são boas, né? Então, o importante é que a gente não conheça mesmo só saiba
por vago, né? Que, por exemplo, o que o Espiritismo ensina para a gente sobre o nosso futuro, né? A gente sabe vagamente que o futuro é nós que construímos, não aquele que trabalhar sempre na busca de melhorar, se ele vai ter um objetivo melhor e assim por diante. Foi uma complementação, né? Uma complementação explicada em outras palavras daquilo que eu já estava dizendo anteriormente na questão, nesse ponto, conhecimento do futuro. Isso. Muito bem. Nenhum comentário mais? Vamos para 872. Resumo teórico. O móvel das ações humanas. Da motivação, aliás, das ações humanas. Essas são algumas telas, né? Acho que a gente podia fazer a leitura desse pedacinho e comentar e depois ir para frente. O que vocês acham? Ele é um resumo do que foi dito. Acho que a gente podia ir dando uma paradinha tela por tela, né? Então, a 872, a questão do livre-arbítrio. Pode ser resumido assim? O homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que ele pratica não estavam escritos antecipadamente. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino, como prova e expiação. Ele pode escolher uma existência que terá arrastamento para o crime. Como prova e expiação, ele pode escolher uma existência que terá arrastamento para o crime, seja pelo meio onde ele se encontre, seja pelas circunstâncias que surjam, mas ele sempre está livre para agir ou não. Logo, o livre-arbítrio existe no estado de espírito, na escolha da existência e das provas, e no estado corporal, na capacidade de ceder ou de resistir aos arrastamentos aos quais estamos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências. Ela fará utilmente, né? Ela o fará utilmente quando estiver baseada no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem esta natureza moral, poderemos modificá-la, como modificamos a inteligência através da instrução e a saúde através da higiene. Isso aí o Dilon vai ter que explicar, porque fugiu tudo meu comentário aqui. Vamos lá. Quem se habilita, então? Tá dizendo aí, não está muito complicado, né? A leitura às vezes complica um pouco, realmente. Mas está dizendo que o homem, nunca ele é conduzido fatalmente a uma coisa ou outra. Que antes das encarnações, ele escolhe. Ele escolhe o gênero de provas, de expiações, né? Que ele vai passar. Então, muitas vezes, aquilo que ele escolhe, diz aí, terá um arrastamento para o crime. Arrastamento no sinal, no sentido de tentações, de facilidade para entrar no crime. Mas não que ele tenha escolhido isso para depois sucumbir, para depois escolher o crime, praticar o crime, não. Mas exatamente como forma de crescer, de evoluir, de superar fraquezas
que ele sente que precisa superar e que aquela conjuntura vai ajudar, vai favorecer para que ele, vencendo, se torne muito mais forte, digamos assim, consolide aquela conquista e não fazer mais cometer mais aquele mesmo vício. Então, uma pessoa que nasce numa favela, ou numa região qualquer, onde, graças a certo tipo de ilícito, tráfico, qualquer outra coisa, e ela já teve falhas nessa área, ela vencendo, escolhendo e vencendo, ou até trabalhando para proteger a sociedade contra aquele mal, ela vai se fortalecer muito, vai consolidar essa conquista. Depois, lá embaixo, onde fala da educação, cabe à educação combater as más tendências. Ajudando a entender, ajudando a natureza humana a ser compreendida e poder ser dominado esse lado das tentações, que aí não usou a palavra tentações, né? Mas usou arrastamentos fortes, sente essa motivação, essa convicção, essa crença de que vale muito a pena ação e por vencer as mazelas da sociedade. Ok. Um próximo quadro ou algum comentário mais? Eu só queria falar desse comecinho aí, que é interessante, quando fala assim que o homem não é fatalmente conduzido ao mal, né? Então, Deus não determina que a gente vai fazer o mal, né? Inclusive, lá em algumas versões, tem uma versão da Bíblia dos mandamentos, do Pai Nosso lá, quando faz... que lá diz assim, não nos induzas ao mal. Então, é como se a gente estivesse dando a possibilidade de Deus nos induzir ao mal. Essa versão, mas aí outras versões que a gente conhece, que a gente adota, não nos deixes cair em tentação, né? Então, não nos induz a tentação, não nos induz da ideia de a gente ser induzido por Deus para poder fazer o mal. O mesmo caso, aí, aqui está explicando, então, nas nossas provações mesmo, nós não vamos ser conduzidos a você vai reencarnar e você vai matar muita gente, você vai ser um traficante de drogas. Né? Essa provação não é determinada lá, e nem a gente vai pedir ela. Né? A gente vem e é claro que pode pedir aí, fala, às vezes você pode pedir uma provação no meio, né, como o João já explicou, no meio de pessoas que praticam o mal, mas você vai com o objetivo de se corrigir, de não entrar naquele lá, comprovação para isso. Só que muitas vezes você acaba caindo naquele mal. Mas o objetivo era tentar se fortalecer para não errar. Muito bem. Continuando, então. Essa é a continuação. Eu coloquei só um pedacinho, né, que ele faz referência a essa questão 337. Se quiser fazer a leitura dela, né, também está fazendo a referência aí no texto. Quer que eu leia? O Orlando vai ler até o fim, a 872, né? Que você já começou ela, né? Então continua, né? É isso. O espírito, bem grande, dá para você revezar depois.
o espírito desagarrado da matéria e no estado errante faz a escolha de suas existências corporais futuras de acordo com o grau de perfeição a que tenha chegado. E, como dissemos, é nisso que consiste principalmente seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se ele cede à influência da matéria, é porque fracassa nas próprias provas em que escolheu. E para ajudá-lo a superá-las, é que ele pode evocar a existência de Deus e dos bons espíritos. Aí coloca aqui entre parênteses, veja a questão 337. A 337, a união do espírito com um determinado corpo pode ser imposta por Deus? Uma pergunta, né? A união do espírito com um determinado corpo pode ser imposta por Deus? Ela pode ser imposta do mesmo modo que as diferentes provas, principalmente quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha, com conhecimento de causa, como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que ocupará no mundo, possa se tornar para ele um instrumento de castigo. Aqueles A palavra castigo é forte, né? para ele um instrumento de castigo. Ocupará no mundo, possa tornar para ele um instrumento de castigo. Ele vai receber como castigo, né? Mas não é castigo. Não é? E aí? É isso. E aí? E aí? Então ele começa aí falando, né, como é que é a questão da reencarnação, né? As escolhas das provas. Isso aí a gente já viu, né, algumas, não só nas obras de Allan Kardec, como em outras obras, que geralmente nós escolhemos o que a gente vai passar, né, para poder vencer algumas dificuldades, né, que nós temos, alguns vícios, então a gente escolhe as provas. E até no livro Missionários da Luz, né, tem a questão da reencarnação, né, para que ela teria que ser completa, né? Quer dizer, aquilo que eu escolhi passar e vencer, eu vença, mas André Luiz esclarece ali que a maioria de nós, né, não conseguimos vencer, né? É em torno de 70% de fracasso, 30% só de êxito. Então, aquilo que eu escolhi passar e vencer, eu venço geralmente, em média, 30%. Né? Chama a completude, aquela reencarnação onde ele venceu tudo, se propôs a vencer. Então, a gente tem essa dificuldade. Nós escolhemos, mas a gente não consegue vencer as tentações do mundo, e a gente acaba se deixando levar pelo chamamento da matéria. E aí vem a questão 337 aí, que ela lembra das imposições, né, que por Deus, né, a gente também já viu isso aí, né, as reencarnações impostas, né, que o espírito não tem condições de escolha porque ele não sabe, né, o que é isso, ele não sabe escolher. Mas aí a equipe espiritual, né, que está ali a serviço de Deus, é claro, que impõe. Eu só não gosto muito dessa palavra castigo aí, né, no final, né, que impõe como castigo. Geralmente é colocado para evolução, né? Eu preciso aprender, então, se eu não tiver aquela condição, de repente eu fracasso de novo. Então, com aquela condição, eu vou me trabalhando. Eu gosto muito do exemplo do alcoólatra, por exemplo, que ele lesou, né, o organismo físico dele, o perispírito está com aquela lesão, e ele nasce com um problema sério
na parte do estômago em que impede ele de beber. Ele bebe e passa mal. Daí ele meio que na marra, né? Ele não pode beber. Ele bebe e passa mal. E daí ele passa uma existência para vencer aquilo ali. Na outra ele pode nascer com um corpo físico perfeito, que ele já não vai beber mais, né? Ele venceu aquele vício. E assim também outros vícios morais e tudo mais, né? A gente tem que se reencarnar numa determinada situação para que a gente possa se educar, né? Se disciplinar, mas não como castigo, mas como necessidade de crescimento mesmo, né? A gente precisa trabalhar isso aí, né? Dá trabalho, cansa, dá dores, né? Igual o preparador quando vai se preparar fisicamente uma prova física, aí, cansa, né? Dá cãibra, dá um monte de coisa. Mas precisa, né? Necessário para que ele possa se fortalecer. Tem uma. Está observando aqui, às vezes, a questão da forma que coloca na língua portuguesa, às vezes fica assim meio perde um pouquinho o sentido, como fala ali, como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança. É Aí, como separando ele é uma coisa, a criança é outra. E, na verdade, para que nós, a forma que nós já conseguimos entender, que, na verdade, para ficar mais claro, que ele não vai habitar o corpo de uma criança lá que está sendo preparada com problema e tal. Ele mesmo vai renascer, formar o seu corpinho e crescer com dificuldade, né? Então, o problema não está na criança. O problema está no próprio espírito, né? Então, isso que é interessante, que às vezes fala assim, tem uma criança que vai ter um problema na perna. Aí eu vou nascer lá, então, nela, que ela vai ter um problema na perna para eu passar pela aprovação do problema na perna. Eu vou nascer naquela criança que vai, não, na verdade, o problema está na minha perna, né? Está no meu eu. Aí, quando vai nascer, a gente vai construir aquele corpo de acordo com a minha deficiência, né? Então, a forma de falar fica parecendo que o corpo estaria pronto. e aí, mais comentários? Vamos para o próximo. Vamos lá. Mais um quadrinho. Esse é o João, né? João da Molim, pode ser? Sim. Seguindo a ordem alfabética. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria culpa no mal, nem mérito no bem. E isso é tão conhecido que no mundo sempre proporcionamos a censura ou o elogio à intenção, quer dizer, à vontade. Portanto, quem diz vontade diz liberdade. Então, o homem não pode procurar uma desculpa para seus erros em seu organismo, nem abdicar da sua razão e da sua condição de ser humano para se igualar ao ser bruto. Se seu organismo fosse responsável pelo mal, assim também seria pelo bem. Mas quando o homem faz o bem, ele tem muito cuidado para fazer disso um mérito. E não cuida para gratificar seus órgãos, o que atesta que, apesar da opinião de alguns sistemáticos, ele não renuncia instintivamente ao mais belo dos privilégios de sua espécie, a liberdade de pensar. A construção aí está uma construção bem feita, né? Falando dessa liberdade que o homem tem.
E essa liberdade é que dá todo o mérito. E essa liberdade, diz aí, está associada à vontade. Quando a gente está com vontade ou sem vontade de fazer alguma coisa, a gente está fazendo escolha. O mérito não é como se preocupar com o corpo, não vem do corpo, né? Assim como o homem não faz o que faz para dar gratificação ao corpo. Ele não faz as suas conquistas para dar gratificação ao corpo, mas para ele se sentir bem naquilo que conquista como espírito que é. Então, são as conquistas do espírito, né? São os tesouros do espírito que se vai conquistando. Entendendo muito bem que o corpo não é responsável por nada e nem tem o mérito daquilo que você faz. Claro que o corpo é um instrumento que muitas vezes é útil, digo que sempre é útil para a realização das nossas conquistas e que precisa ser cuidado. Mas o mérito não é nele, o mérito é nosso, do espírito que bem utilizou, bem condicionou o seu corpo. Isso aí. Faltam 3 minutinhos. Opa! Chegou a hora, tá tão gostoso que eu não viu a hora passar. 3 minutinhos. Vamos continuar essa 872 na próxima, no dia 12. Dia 12, né? Próxima quinta. Tá por sua conta, de Orlando. Então, eu vou pedir para o João fazer o encerramento para nós. Então vamos mais uma vez ao final de mais essa reunião online de estudos da nossa União Beneficente Allan Kardec de Dourados, Mato Grosso do Sul, buscar sentir essa gratidão, buscar sentir esse regozijo, essa alegria de ter se mantido firme, estar aqui e, com certeza, estar sendo beneficiado pelos bons espíritos que, como pediu o Orlando na oração inicial, nos deram o suporte. Muita gratidão. Que a gente consiga manter essa alegria, esse entusiasmo, e que a gente consiga manter essa motivação para continuar crescendo e fazendo cada vez mais bom uso, ir integrando esses novos conhecimentos ao nosso cabedal de compreensão, de visão de mundo, para que a gente possa agir cada vez mais corretamente, bem usando a nossa vontade e, assim, bem usando a nossa liberdade. O nosso final de semana seja de uma paz ativa, seja de bênçãos, seja de boa caminhada na sequência da nossa existência nessa encarnação. Até nos encontrarmos para novo estudo, um momento de estudo. Que assim seja. Que assim seja.